Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora de Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes da gente falar do Timão, eu quero falar para você clicar aqui no link que fica na descrição do vídeo. Aqui na descrição embaixo tem um link para o fórum e para o bolão do canal É o Time do Povo. E você entrando no fórum e no bolão, você concorre a prêmios muito bacanas do canal É o Time do Povo, prêmios do Corinthians, prêmios do canal, enfim, clica aqui no link que tem na descrição do vídeo que você entra no fórum e no bolão e concorre a prêmios do Timão. Fechou, galera? O Corinthians que, infelizmente, perdeu a invencibilidade, mas ninguém também tem invencibilidade para sempre, né? Não ia durar para toda a eternidade. A última derrota do Corinthians tinha sido no dia 31 de outubro de 2024. Outubro para novembro, novembro para dezembro, dezembro para janeiro. 3 meses de invencibilidade. 10 vitórias consecutivas. Então, uma hora, o Corinthians tinha que perder. É claro que essa derrota dói por ter sido em um clássico contra o São Paulo. Tudo no clássico é mais forte. Ninguém gosta de perder clássico, nem em amistoso, final de campeonato, primeira fase de campeonato, ping-pong, pega-pega, qualquer coisa que você disputar contra um rival, não é legal perder. Então, se o Corinthians tivesse perdido a invencibilidade para qualquer outro time, teria sido menos doído. Ontem no Morumbi, o Corinthians perdeu por erros individuais, não foram erros coletivos. Eu isento o técnico Ramon Dias e o técnico Emiliano Dias, até porque os dois treinadores do Timão falaram para mim que treinaram exaustivamente jogadas de bolas aéreas, porque eles sabiam que essa era uma jogada forte do São Paulo. O Corinthians vai lá e toma um gol de um cidadão de 1,72 m de altura. O Lucas Moura, é brincadeira. 1,72 m de altura, subiu entre 3 jogadores do Corinthians e fez o primeiro gol do São Paulo. No primeiro tempo, o Corinthians estava jogando de forma inteligente, era um jogo equilibrado, o goleiro Rafael do São Paulo até fez algumas boas defesas, o Corinthians poderia ter saído na frente, mas aí, depois que saiu o gol do São Paulo, o time se desarrumou todo, o Matheus Bidu foi muito mal, o Mateuzinho muito mal, o Kaká horrível, o zagueiro corintiano, o André Ramalho foi mal, o Ranieri, o Memphis não apareceu no jogo, o Yuri Alberto também não, enfim, individualmente o Corinthians foi mal ontem contra o São Paulo. Mas o lado bom é que estes jogadores já fizeram mais, estes jogadores já fizeram melhor. Então, se o Corinthians pegar o São Paulo numas quartas de final, semifinal, final de Campeonato Paulista, dá para ganhar do São Paulo. Se tivesse perdido ontem para o São Paulo e a gente estivesse falando aqui, o time é muito inferior mesmo, né? Um time é muito melhor do que o outro. Aí seria diferente. Perdeu por 3-1 por erros individuais, erro de marcação, não marcaram o Lucas Moura, não marcaram o Oscar, alguns jogadores muito abaixo da média, o árbitro também atrapalhou demais o Corinthians, só mostrava cartão amarelo para o Corinthians, era um negócio impressionante, amarelou o Alex Santana com 30 segundos de jogo. Aí o Ramon Dias teve que fazer o quê? No intervalo colocou o José Martínez no lugar do Alex Santana e o Ramon falou, aliás foi o Emiliano que falou, admitiu na entrevista coletiva que o Alex Santana estava bem no jogo, mas teve que tirá-lo porque o gramado estava molhado, o árbitro estava muito rigoroso com o Corinthians e era perigoso o Corinthians ficar com um jogador a menos se o Alex levasse um segundo cartão amarelo. Entrou o Martínez, o time piorou com Ranieri e Martínez em relação a Ranieri e Alex Santana, que estava bem no jogo. Apesar do golaço do Martínez, mas o time piorou com ele em campo, com 2 volantes de marcação em campo. Aí o Ramon tentou, melhorar a substituição, consertar a substituição, tirou o Ranieri e colocou o Romero. Aí, para mim, o maior erro do Ramon Dias, tinha que colocar o Thales Magno. O Thales Magno hoje é o melhor atacante do Corinthians e ele coloca o Romero em campo. Aliás, o Thales Magno, para mim,
tinha que ter entrado no intervalo de jogo, no lugar do Memphis Depay. O Memphis não está bem fisicamente, o Thales Magno hoje é o melhor atacante do Corinthians e deveria ter entrado no lugar do Memphis Depay no intervalo do jogo. A partida seria outra no segundo tempo. Então tem o lance capital do jogo, que foi o gol de cabeça do Lucas, a falha de marcação do Kaká no segundo gol do São Paulo, quando o Corinthians fez o gol do José Martínez, uma desatenção total da defesa corintiana, deixando o Lucas entrar no meio de 3 jogadores do Corinthians. É brincadeira ninguém pegar o cara no meio de 3 jogadores. Enfim, falhas individuais causaram a derrota do Corinthians para o São Paulo ontem no estádio do Morumbi. O Corinthians perdeu a liderança geral do campeonato, perdeu a liderança do Grupo A para o Mirassol em saldo de gols. O Mirassol, por causa do 6-0 que fez no Água Santa, tem 7 gols de saldo, o Corinthians tem 1. Então o Corinthians precisa tomar cuidado, porque só se classificam 2 para o grupo. Dos 4, só 2 passam para a próxima fase. O Corinthians está na segunda colocação do Grupo A, atrás do Mirassol, por causa do saldo de gols. O saldo do Corinthians é apenas 1 contra 7 da equipe do Mirassol. E para a próxima partida, o técnico Ramon Dias e o técnico Emiliano Dias devem poupar quase todos os jogadores que atuaram ontem no Clássico. Deve mudar todo mundo, time reserva. Mais ou menos o time que enfrentou o Bragantino na primeira rodada e o time que enfrentou o Água Santa na terceira rodada. Deve permanecer o Hugo Souza. Os outros jogadores todos devem ser reservas para a partida contra a Ponte Preta em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, na quarta-feira. Porque não dá para você jogar quarta e domingo no começo do campeonato sem fazer uma pré-temporada, aí você estoura todo mundo. Se os jogadores do Corinthians já estavam mal fisicamente, principalmente Memphis e Yuri Alberto ontem, imagina se jogar mais uma partida seguida. Então, os técnicos do Corinthians admitiram que podem mudar todo mundo. Se jogar, titular é 1 ou 2 e olha lá para essa partida contra a Ponte Preta. O presidente Augusto Melo, na entrevista na Zona Mista lá, voltou a falar de política, falou que tem uma espécie de dossiê contra o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, que está querendo colocar alguém que ele sabe quem é na cadeira de presidente, enfim, aquela guerra de versões entre o presidente Augusto Melo e o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, que estão numa guerra declarada até a data da votação do impeachment, que vai acontecer daqui a algumas semanas. Então o presidente provavelmente vai soltar, pelo que ele falou ontem, uma espécie de dossiê contra o Romeu Tuma Júnior. Ele não quis falar diretamente, mas ele deixou no ar que vão aparecer coisas aí nos próximos dias em relação ao presidente do Conselho. Fechou, galera? Amanhã, então eu volto para falar mais um pouquinho dessa partida do Corinthians contra a Ponte Preta, quarta-feira, na cidade de Campinas. Até lá e vai, Corinthians!